lá, juntos mais uma vez, na nossa aula de Matemática Maker. Novidade, né? Professor Alírio. Você já perdeu alguma aula? Não? Que bom. Então, essa terceira aula agora, nós vamos falar o seguinte. Nós vamos falar de alavancas, tá? Agora sim, agora nós vamos começar de verdade, né, a linkar o nosso assunto com o material que nós vamos fabricar, tá? O modelo que nós vamos fabricar, de novo, ele tem por objetivo fazer com que você entenda melhor o assunto que vai ser tratado aqui, tá bom? Alavanca. Durante o ensino fundamental 2, você estuda lá no livro de ciências a descoberta da alavanca. Vamos colocar aqui, ó. Coloquei a definição na Wikipédia para vocês aqui, ó. Na física, a alavanca é um objeto rígido que é usado com o ponto fixo apropriado, chamado de fulcro também, para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto que oferece resistência. Deixa eu ver se eu entendi, professor. A alavanca é que só coloca assim, levanta uma pedra, isso mesmo, você já deve ter visto, né? Quer ver um exemplo de alavanca legal? O borracheiro, né? Vai trocar um pneu de caminhão. Você já viu? A chave de roda do papai do carro, às vezes é desse tamanho. A de caminhão tem que ser uma alavanca bem grande, você já viu ou não? Você coloca lá e faz uma força, o carro chega até a pendurar. Para quê? Ele está fazendo um sistema de alavanca. Quanto maior essa distância do ponto de apoio, do braço da minha alavanca, menor força eu faço. E o caso das rodas do caminhão, os parafusos da roda do caminhão, são muito bem apertados. Então o cara tem que fazer muita força para desapertar, para trocar o pneu, para consertar, né? É isso que acontece, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho. Sabe quem que foi esse cara? Arquimedes, tá? O princípio da alavancagem foi descoberto por Arquimedes. Olha para você ver, no século 3 antes de Cristo. Então tem coisa de 2.300 anos atrás, o Arquimedes já fazia estudo sobre isso, estudando as máquinas arquimedianas, né? Porque ele chamou, pôs o nome dele lá, a alavanca, a rodana, o parafuso, isso tudo foi descoberto lá atrás. Lógico que muita coisa, ela teve assim, a multiplicação do uso já nesse último século que nós vivemos, certo? Isso é verdade. Mas tem muita coisa que foi usada lá atrás, né? Isso já foi descoberto lá atrás. Para quê? Para facilitar a vida do ser humano. Lembra que eu falei na última aula, se você não perdeu? A ideia do mundo maker, né? Do maker, a cultura maker, a gente fabricar coisas que vai ajudar, que vai facilitar a vida do ser humano. A alavanca é uma delas, né? Ela veio para facilitar a vida. Então lá atrás, ó, o ser humano queria mover uma pedra, uma coisa que fosse mais difícil. Ele tinha que fazer uma alavanca. Olha, põe um ponto de apoio aqui, enfiava um pedaço de árvore aqui, um pau, enfiava debaixo da pedra, fazia força aqui. Ele conseguia mover uma pedra bem pesada? Conseguia, através da alavanca. E a alavanca, ela tem um ponto de apoio, tem o peso que eu quero movimentar e tem a força que eu vou aplicar sobre ela. Todos vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Ponto de apoio, o peso que eu quero alavancar ou que eu quero modificar e a pessoa fazendo força. Vamos ver melhor aqui, ó. Professor, mas tem interfixa, interresistentes e interpotentes. Sim, nós temos todos esses modelos aqui, tá? Mas vamos pegar aqui a que vocês mais conhecem, aqui, ó. O que vocês mais conhecem é a nossa tesoura. A tesoura ó, não é? Ó, aqui eu aplico a força, é como se fosse o braço do homem lá. Aqui o ponto de apoio, que é o meio. Esse caso aqui, ela ficou no meio. E aqui onde eu quero fazer o esforço, que seria cortar o papel. Então, a tesoura é um modelo de alavanca? Sim. De que modelo? Interfixa. Né? É um exemplo. O martelo, quem já não viu o papai, alguém tirando o prego, né? Coloca o martelo lá, faz aquela força no cabo, não é isso, na verdade? Mais fácil para poder arrancar o prego, né? As grandes máquinas, né? As grandes máquinas de transportar terra, de fazer escavações, né? Elas também têm um sistema de alavanca. Aqui, ó, aquela pecinha de quebrar castanha, né? Você tem um ponto de apoio, a força que você aplica aqui e onde você quer que ela aconteça, que é em cima da castanha, quebrar a castanha. O carrinho de mão, quem já nunca viu um carrinho de mão de construção, também é um sistema de alavanca. O apoio é na roda, só que o apoio é móvel aqui agora, né? Para andar. O peso, né? Que nós queremos transportar está aqui e a gente segura lá na ponta do carrinho, né? Quanto mais na ponta, menos esforço a gente faz. E não por acaso, o nosso pé também, né? O pé do ser humano, é um sistema de apoio.
né? É uma alavanca, né? Tem um ponto de apoio, tem a resistência e tem a força. Isso tudo vocês vão ver de novo em física ou no ensino fundamental 2, na área de ciências. Aqui o pegador. Quem nunca viu um pegador de macarrão, né? Pegar um macarrão, pegar salada, né? É um pegador. Pegador de gelo, tem o mesmo princípio também, tá? É muito usado. A pescaria. A vara de pescar é uma alavanca, você sabia disso? Ó, às vezes você coloca a vara no chão, faz um ponto de apoio, você faz a força aqui no meio e o peso está onde? O peso está no peixão que vem lá na ponta, né? Ó, põe a vara no chão e faz aquele esforço danado, né? E o nosso próprio braço, ó, nosso próprio braço também é um sistema de alavanca, de fazer força, tá bom? Vamos ver mais aqui, ó. Então, por exemplo, né, no caso da tesoura, é a interfixa, tá? É essa aqui que nós vamos estudar hoje, dela que nós vamos falar, tá? Então, alavanca do modelo interfixa, tá? Aqui eu trouxe para vocês, ó. Eu peguei uma foto de um pegador, tá vendo? 2 pegadores diferentes, que são modelos de alavanca, né? De pegar de apoio. O que mais? Ah, sabia que o abridor de garrafa também é um sistema de alavanca? Você tem lá a sua garrafa. Quando você faz esse esforço aqui Você já viu pensar em pegar uma garrafa e colocar o abridor e segurar muito pertinho aqui? Você faz mais força. Se você segura mais na ponta dele e faz isso, você abre com mais facilidade. Essa é a ideia, tá? Facilitar a vida do ser humano. Para isso que servem essas ferramentas, né? A tesoura, que nós já falamos aqui, né? Isso é muito usado, a nossa tesoura, tá? O que mais? Bom, alavanca interfixa, tá? Nós vamos falar dela. O prendedor de roupa. Você sabia que o nosso prendedor de roupa é um tipo de alavanca interfixa? Olha aqui para você ver. Ele não imita o movimento da tesoura? Eu faço força de um lado, tem um ponto de apoio no meio e o esforço aqui que eu quero cortar o papel. Aqui no nosso caso, né? A mamãe usa lá o prendedor de roupa, faz o esforço aqui, tem um ponto de apoio e ele vai prender a roupa aqui na ponta. É isso mesmo? É isso que funciona, tá? Então, o prendedor de roupa da sua casa é um modelo de alavanca. Mas você deve ter lá o pegador de macarrão, deve ter outros modelos lá na sua casa também, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar um pegador, tá? E aqui, eu fui na loja lá e comprei um pacote, ó. Vem tudo assim, ó. Vem um junto com o outro, tá bom? Vem bastante pegador. Acho que vem uns 10, 12 pegador que vem nessa embalagem. Enfim, nós vamos usar um pegador, tá? Pode ser do grande, pode ser do pequeno. Dá uma olhada aqui, ó, a diferença de tamanho, ó. Esse é o pegador comum, mais comum que tem, o pequenininho. Mas tem os grandes também, tá? Os dois dá pra gente fazer o trabalho de hoje. Ou seja, vamos entender através do modelo, né, a parte da ciência. Então, fala assim para nós, o que eu vou precisar para essa nossa arte de hoje, né? Vamos chamar de arte, né? Eu preciso de cola, tá? Eu preciso de um pincel pequenininho. O pincel também não é obrigatório, tá? Vamos supor que eu queira pintar, tá? Eu vou pintar o meu pegador. Quero fazer ele colorido, tá? Então, eu vou precisar de um pincel, ok? O pincel, lembrando, né? Para esse tipo de trabalho, nós usamos essa tinta. É tinta PVA, tinta PVA látex. Essa tinta de parede comum serve para nós, tá? Ela é vendida em casas de armarinhos, em casas de materiais de artesanato, tá bom? A cor, né? A cor fica da sua preferência, ok? Você pode ou não pintar o seu pegador, tá? Fica a seu critério. Bom, o que mais nós vamos precisar? Eu estou mostrando ali assim, ó, uns olhinhos, tá vendo? Esses são olhinhos também comprados nesses armarinhos também, tá? É uns olhinhos que fazem bichinho, fazem as coisas. Pode usar ou não, ok? Para esse trabalho, vamos precisar de uma tesoura, certo? Para cortar o material. Pode ser papelão, pode ser papel colorido, pode ser EVA, tá? Vamos precisar de uma canetinha, né? Uma canetinha, normalmente uma caneta preta. Essas canetas de marcar CD, ok? Agora, cuidado na hora que estiver usando essa caneta, tá? Porque ela mancha, no tecido ela mancha, tá bom? Isso é só para o nosso artesanato aqui. E aí, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos fazer um modelo, então, de alavanca interfixa, que é o prendedor de roupa. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o prendedor de roupa, tá?
Pode ser o grande, pode ser o pequeno, ok? Pode ser pintado, pode não. Aqui eu mostrei, né, o trabalho aqui que eu pintei eles antes de fazer o trabalho, eu vou mostrar para vocês aqui na mesa agora, tá? O que a gente precisa? Bom, eu vou precisar de um desenho. No caso aqui, ó, desenho de um tubarão. Tá vendo aqui o desenho do tubarão? Esse desenho você pode pegar na internet, ou você mesmo pode fazer, né, a mão livre, tá? Nós temos que entender que o desenho vai ficar partido no meio, tá? Esse desenho, você pode pegar preto e branco, ou você pode pegar colorido, tá? O que eu fiz? Eu fiz o colorido dele aqui e eu parti ele no meio. Você tá vendo que o tubarão tá partido no meio? No meio certinho? Tá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, né, primeiro a parte de cima e vamos pregar em cima, né, vamos colar aqui em cima do nosso pegador, tá? Depois a gente vai pegar a parte de baixo. Reparem bem, eu coloquei um peixinho ali dentro, ó. Para que é esse peixinho, professor? Eu coloquei um pedacinho de palito ali, ó, e colei ele por trás, né? Que hora que eu colocar aqui na parte de baixo do meu pegador, ó, o que vai virar? Vai virar um tubarão abrindo a boca como se ele estivesse comendo um peixinho, tá? É só um modelo, uma coisa para vocês entenderem. Então eu posso trazer a ciência, né, de uma forma diferenciada. Olha que legal. É o nosso tubarão, né, abrindo e fechando a boca aqui e atrás do peixinho, que é o alimento dele. A gente aprende também em ciências, tá? O que são os predadores, né? A cadeia alimentar, o tubarão come os peixinhos comem as algas, tá bom? Isso é uma ideia, uma proposta para vocês fazerem com alavanca em casa, utilizando um pegador. O que mais? Bom, eu fiz também, ó, um jacaré. Dá para fazer um jacaré. Olha aqui o jacaré aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Foi aqui que eu coloquei os olhinhos, tá? Aqueles olhinhos que eu falei para você, pode ou não ter. Usei a canetinha para fazer os dois pontinhos, imitando as narinas, né, do jacaré. Fiz um nas costas dele. Depois nós colocamos um pedaço de EVA aqui, ó. Tá vendo? Cortei no formato de dente, serrilhado, e pintamos lá dentro de vermelho. Essa é a ideia, é você levar para um objeto que era um simples pegador e fazer com que quando a pessoa olhe para esse objeto, ela enxergue outra coisa. Ela está enxergando agora um jacaré. Não é assim que vocês estão enxergando na tela aí? Um jacaré? Mas é porque a gente colocou alguns elementos aqui que lembram o jacaré. Isso eu vou falar na próxima aula, tá? As coisas que lembram algo para nós. Certinho? Então, no caso, quando eu pintei de verde, coloquei o olhinho, fiz os dois buraquinhos aqui da narina e coloquei esses dentinhos, isso nos lembra um jacaré abrindo a boca. E a boca do jacaré também, né? Ele tem uma força muito grande, né? Para alimentar, para comer, para mastigar, enfim. Também é um tipo de alavanca. A natureza está aí, os objetos que a gente usa em casa estão aí, né? E eu fiz mais um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no quadro. Isso aqui, ó, o nosso ovo, né? Eu fazendo aqui o movimento da alavanca, lá, quando a gente abre a boca, o jacaré já foi. Quando a gente abre o ovinho, o que aparece? O pintinho lá dentro, tá bom? Isso é uma ideia, um brinquedo, mas a gente, brincando, a gente vai aprender, né, que está tudo relacionado. Relacionado com a natureza, relacionado com a alavanca, relacionado com uma necessidade do ser humano, que é a alavanca hoje em dia. Tá bom? Bom, é o que eu tinha passar para vocês hoje. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tem mais novidade, mais coisas para a gente fazer, mais coisas para a gente construir. Que a ideia é essa: construir objetos, construir conhecimentos, se envolver mais com isso tudo. Ok? Obrigado vocês. Tenham todos bons estudos.